Então, o que é essa fecundação? Isso que eu ficava pensando, né? Então, não basta bons propósitos e bons desejos. A gente precisa do fruto. E o fruto são as boas obras. Então, é de fato a gente desejar e de fato a gente conseguir executar. Só que o quão difícil é isso, né? O quão difícil a gente quer ser santa, a gente quer amar a Deus sobre todas as coisas, a gente quer ter um bom casamento, a gente quer, enfim, ser uma boa mãe, a gente quer ser uma boa esposa, a gente quer conseguir ser alma de oração, a gente quer perseverar rezando o terço, né? Então, a gente quer muitas coisas, só que muitas vezes a gente não consegue fazer. E o que é essa fecundação que acontece nessa flor, nesses bons desejos? É a graça de Deus, né? É a graça de Deus, então a gente precisa dos sacramentos. Então, por isso essa aula que eu vou dar para vocês, a próxima, é tão importante. Porque, de fato, é a graça de Deus que vem muito claramente através desses sacramentos, através do sacramento, especialmente da Eucaristia, né, que é esse sacramento que eu estava lá contemplando ontem, que Deus vai dar de fato a sua graça, porque nós, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio desejo apenas, não acontece nada. Então a gente precisa da graça de Deus, mas para que exista e a graça de Deus possa agir, a gente precisa de uma flor que vem de uma árvore saudável. E essa árvore saudável, ela vem a partir dessa nossa vida interior, né? A gente se colocar à disposição para que de fato a graça de Deus age em nós. Porque quando vocês, por exemplo, estão aqui me escutando falar algo, vem dentro do coração de vocês um monte de bons propósitos. Caramba, eu quero também ser assim. Eu quero ser uma boa mãe, quero ser uma boa esposa, eu quero ter uma vida interior, eu quero ser uma boa católica. Tudo bem, eu quero tudo isso. Só que é como se essa graça e isso que vai fecundar essa flor caísse no vazio, porque é como se a flor ainda não estivesse lá, né? Então a flor, de fato, essa árvore, ela vem de uma árvore saudável, e essa árvore saudável é a gente se colocar à disposição. A gente precisa se colocar à disposição de Deus. Quando eu penso por que eu consigo pensar essas coisas? Porque eu tô ali, diante do Santíssimo Sacramento, não tentando falar alguma coisa, mas deixando que Ele toque o meu coração, entende? Que Ele toque o meu coração, então eu preciso colocar à disposição. Me colocar à disposição é de fato estar ali assistindo a Santa Missa, é de fato estar recebendo o Cristo preparada, ou seja, já tendo confessado. Então eu preciso me confessar, a minha alma vai estar sem os pecados mortais, sem os pecados veniais, ela vai estar mais preparada para receber essa graça, né? Para de fato poder haver essa fecundação que vai dar esse fruto. Então, eu preciso conseguir estar disponível na minha oração pessoal, eu preciso estar ali, constante na minha oração pessoal, para que de fato a graça consiga agir. E aí produz esses frutos que são gordos. Só que, mais interessante, depois eu fiquei fazendo oração hoje de manhã pensando nisso, hoje de manhã não, agora à tarde, pouco tempo, pensando nisso, pensei, tudo bem, tem esses frutos e essas sementes estão lá dentro. E essas sementes, elas precisam cair em terra boa, que nada mais é do que o nosso apostolado, que é fruto da nossa própria vida interior. Vocês entendem que está tudo unido um no outro? Então, quanto mais vida interior eu tenho e mais eu permito que a graça de Deus age em mim, mais esse fruto vai crescer e ficar gordo. E o que vai fazer ele amadurecer? O que vai fazer essa semente cair na terra? E quando ela cai na terra, ela se esconde. Esse processo, eu fiquei pensando, esse processo nada mais é do que o que nos dói para a gente poder crescer. Então, quando eu falo assim, a gente precisa, pra gente ser uma boa mãe, a gente precisa estar disponível. Dói muito estar disponível. Eu, às vezes, gostaria de estar fazendo outra coisa, mas eu não posso estar fazendo outra coisa, porque eu tenho que ali tentar ser uma boa mãe. Dói estar disponível para o meu marido, colocar uma mesa bem posta, não reclamar quando ele chega em casa, tentar ser mais dócil. Dói, na hora que eu tenho que rezar o meu terço, eu de fato sentar e rezar. Isso dói, fazer esse processo dói. E esse processo dolorido nada mais é do que o fruto se abrindo
para que a semente caia em terra boa. E ela, de fato, é esse processo de se esconder. Então, quando a gente faz algo que a gente nega ao que a gente muitas vezes gostaria de fazer, porque a gente precisa como que crescer para dentro, né? De fato, é esse processo da semente que a gente cai para dentro e é meio dolorido. Não sei se vocês entendem o que eu tô dizendo. Então, na hora que eu tenho que acordar de madrugada, aquilo é muito dolorido. Mas pensa nisso, esse processo é o processo da semente caindo na terra, fruto de uma série de coisas que aconteceram, de uma árvore frondosa que deu uma boa flor, que são os nossos desejos. E aí, com a graça de Deus, porque eu frequento os sacramentos, porque eu tô ali constante na Santa Missa, eu tô recebendo o Cristo sacramentado, eu tenho certeza que eu tô recebendo a graça de Deus, aquilo cai, sabe? Acontece o processo de queda do fruto. O fruto cai nessa hora que parece que tá tudo desmoronando, né? Na hora que um fruto cai, parece que deu errado, né? Tipo, caramba, aquela fruto maravilhoso vai dar errado, mas não tá dando errado. Na verdade, é a nova semente que foi fecundada porque uma árvore estava saudável, porque uma flor foi dada, ela foi fecundada, e aí quando essa semente caiu, novas árvores vão surgir, e essa árvore, a gente vai novamente alimentá-la com a nossa vida interior, com a nossa disponibilidade da graça, né? Para que outras pessoas, para que, como diz o próprio Evangelho, os passarinhos possam habitar nessa árvore, novos ninhos possam ser feitos, entende? Então, eu sei que quando a gente precisa fazer isso de, sei lá, nosso marido ou uma pessoa que a gente ama fala uma coisa meio atravessada e a gente, caramba, gostaria de dar uma super resposta, mas eu não dou, eu falo, não é a hora de falar. Eu vou falar em outra hora, né? Então, isso parece que eu tô me fazendo mal pra mim, mas não é. Pensa nisso. É o processo do fruto se quebrando e a semente indo para debaixo da terra e novas árvores vão surgir daí, né? Então é um processo muito bonito, como se fosse de fato o ciclo da vida, entende? Então isso que eu vim aqui conversar com vocês, justo isso. Então, na hora que vocês estiverem nesse momento que parece que, caramba, tá difícil, né? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando, nossa, porque a maternidade é muito difícil, porque eu tenho que deixar, parece que eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. É esse processo que a gente não tá deixando que aconteça.